Quantas vezes você já se machucou tentando ser compreensivo demais, paciente demais, dando várias chances e no final você ainda não se sente respeitado ou respeitada? Para um pouco para pensar e responde com sinceridade para você mesmo. Quantas vezes você tolerou aquilo que te incomodava, engoliu seus sentimentos, foi se adaptando para além do saudável só para não machucar ou não desagradar alguém? E no final você ficou com o quê? Ficou com cansaço, ressentimento e uma sensação de que você está sendo feito de trouxa novamente. Então, deixa eu te contar uma coisa. Talvez você não esteja sendo desrespeitado ou desrespeitada à toa. Talvez você esteja sendo desrespeitado porque você não sabe colocar limites saudáveis. E pior ainda, você não sustenta quando você coloca. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui. Então, se você se identifica com esse cenário, vem junto comigo, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre esses temas. Se você não me conhece, prazer, eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor e terapeuta de várias práticas integrativas, com o objetivo de te ajudar a desenvolver o autoconhecimento para você se relacionar melhor com você mesmo e com o mundo, principalmente com você mesmo. Então, quero começar te provocando, porque a questão aí talvez não seja o outro, né? Seu parceiro ou sua parceira. Talvez seja o quanto você tem se abandonado para você ser aceito ou aceita. Na psicologia, né, especialmente algumas práticas terapêuticas, as mais conhecidas, como terapia comportamental, psicologia analítica, psicanálise, psicodrama, que é a minha abordagem, a dificuldade de colocar o limite geralmente está ligada a três pontos principais. Então, dependente da abordagem, tem três pontos principais: baixa percepção de valor da pessoa, medo de rejeição e padrões que são aprendidos de você sempre estar aí agradando demais. Então, não é. Talvez a questão não seja você não conseguir dizer não. Algumas pessoas sabem dizer não, mas não sabem colocar limite e não sabem sustentar. De repente você aprendeu a dizer não, mas aprendeu também que dizer não custa caro emocionalmente, que tem várias perdas, e aí você não quer perder. Mas assim, gente, não dá para ter tudo também, né? E aí você começa um ciclo perigoso. Você evita desagradar outra pessoa, mas para isso, para não desagradar o outro, você começa a desagradar você constantemente. Então, você aceita aquilo que você não gostaria, você tolera aquilo que te incomoda, você vai se adaptando nas relações, no trabalho, para além do que é saudável, e aí o que acontece? Com o tempo aparece um ressentimento, uma angústia. Então, olha só que interessante. Essa sensação que surge quando você começa a aceitar e tolerar demais é um sinal claro de que você está ultrapassando os seus próprios limites internos. Se tivesse um editor aqui, eu ia colocar uma luz piscando assim aqui de alerta, né? Ó, limite está sendo ultrapassado. Porque limite não é sobre o outro, o limite é sobre nós. É sobre até onde você consegue ir sem se abandonar e sem deixar de lado aquilo que você acredita, que é importante para você, enfim. Algumas pessoas acham que o principal erro com relação ao limite é a gente achar que o limite é sobre falar ou sobre dizer as coisas. Mas não. Tem uma outra ideia interessante, né, bastante interessante, que é as pessoas elas não aprendem com aquilo que você fala, né? Você pode até falar e colocar limite, mas algumas pessoas elas não aprendem pelo que você fala, elas aprendem pelo aquilo que você sustenta, não é o que você fala. Principalmente algumas pessoas não aprendem pela fala, mas sim aquilo que você sustenta, ou seja, entra aí uma outra metáfora bem interessante que explica ou sinaliza como é que isso funciona, que eu vi num vídeo já tem um tempo de um colega de profissão, bem bacana, não sei se eu posso citar o nome dele ou não, né? Mas se alguém quiser referência, me fala que depois eu mando esse vídeo para vocês, bem interessante. E ele traz também uma provocação que é bem curiosa. Imagina que você está aí andando numa pista, numa rodovia, a 80 quilômetros por hora. E tem algumas placas que sinalizam ali, né? 80 quilômetros por hora. E você está a 100 quilômetros por hora. Mas tem um determinado momento na pista que você passa e você atravessa, você ultrapassa a velocidade e tem um radar ali. E quando você passa nesse limite, o radar ele clica e ele registra a placa do seu carro. Depois de um tempo, o que que acontece? Você recebe na sua casa uma multa com a sua fotinha lá na carta, né? Sua foto lá de essa sua foto de pessoa que abusou do limite. Está lá escancarado isso, né? Marcando ali. Então você transpôs esse limite. Então, o que que acontece? Quando você passa acima da velocidade, o que que acontece? O radar, ele simplesmente, ele registra
e notifica você. O radar em si, aquela câmera lá, ela não fica gritando com você, ó, vai devagar aí, ó, já te falei para ir devagar. Tinham 3 placas te avisando, vai devagar, e você não foi devagar. Eu vou ter que colocar mais placa, eu vou ter que te avisar de novo. Não. Ele não faz isso, ele não briga com você, não se irrita, não corre atrás de você. Ele simplesmente registra o seu excesso de velocidade e aí a multa chega. Sem emoção, sem nenhuma discussão, não tem bate-boca, é só a consequência da sua infração. E você tem que lidar com a sua consequência do seu excesso de velocidade. A consequência de você ter ultrapassado o limite. Agora, analisa isso sobre a sua vida, como é que funciona. Você, na sua vida pessoal, não está funcionando como radar. Ainda que você queira, você está se comportando como guarda de trânsito que fica aí correndo atrás das pessoas, apitando, ficando bravo, apitando para as pessoas, né? E ninguém te respeita. Você fica apitando, dando pito nas pessoas, igual guarda, sinalizando, desesperado ali na rua. Aqui avisa, o guarda avisa, ele reclama, ele se irrita, que explode, briga com você, né? Então você não está funcionando como radar, você está funcionando como guarda. E mesmo que você funcione como guarda de trânsito, ninguém te escuta, ninguém te respeita. Por quê? Porque você oferece essa emoção quando você deveria estar oferecendo consequência. Você está oferecendo muita emoção naquele lugar, né? Muita insistência, muita reclamação, mas não tem uma consequência que consiga ser sustentada. Então, olha que interessante, né, essa analogia. O limite não vem através do controle do outro. Você não controla o outro e não vai conseguir controlar. E você precisa entender isso. A única coisa que você pode tentar controlar é a si mesmo, o seu comportamento. E nesse caso, o seu posicionamento. O limite não é o controle do outro, é o seu posicionamento. Então, sabe aquele amigo que sempre atrasa com você? Você marca com ele, vamos tomar um café, vamos almoçar. Ele sempre chega meia hora atrasado, 1 hora atrasado, e você fica lá esperando. E quando você está esperando, você ainda vai ficando nervoso. Poxa vida, fulano não vem, não deu notícia, eu não sei se vai vir mais ou não. Você começa a ficar irritado. Então, algumas pessoas fazem o seguinte: quando esse amigo chega, diz assim: Ô, tudo bem, fulano? Finge que nada aconteceu. Continua ali a partir daí, né, esse encontro. Só que por dentro a pessoa fica como? Ressentida, né? Fica ressentindo a emoção. E ela vai para algum lugar. Outras pessoas vão até brigar. Pô, já te falei toda vez, você chega atrasado, olha aqui. Tô te esperando faz meia hora. Então, percebe? Tem duas formas de funcionar. Ou você continua se irritando, né, acumulando essa raiva, né, você fica brigando, ou você é aquela pessoa que não fala nada e fica guardando, e isso vai somatizar em você depois, né, vai ficar ressentindo aí. Então, assim, se você olha para essa pessoa que sempre atrasa e diz, olha, querido, tudo bem, vamos tomar um café, mas eu vou 8 horas lá para o café te esperar e eu vou te esperar, ó, 15 minutos. Se você não chegar em 15 minutos, eu vou seguir minha vida. E o que significa seguir a vida? Significa, olha, eu já vou pedir o café, já vou começar a tomar o café sozinho, a fazer os pedidos, né, sozinho, sem você. E a hora que eu finalizar, terminar de tomar o café, eu vou embora, né? Então, se você chegar atrasado, você vai ficar um tempo só comigo e nós vamos perder um tempo de conversa. Eu vou embora no meu tempo. Ou, de repente, se der 15 minutos e você não chegou, eu levanto e vou embora, né? Eu nem te aviso. Você vai chegar lá e não vai me encontrar, porque eu já avisei antes que eu ia esperar 15 minutos. Então, quando der o horário, você cumpre, sem ficar mandando textão para a pessoa, sem ficar mandando mensagem, sem drama, sem reclamar. Porque às vezes o que ensina o outro não é o aviso, é a consequência. Então, um outro exemplo interessante: você está dentro de casa, mora com outras pessoas, e você não mora sozinho, e você tem um combinado dentro de casa sobre arrumar a casa, sobre arrumar as coisas, enfim. E isso não foi cumprido. Você tem 2 caminhos para seguir. Ou você repete o padrão, que é continuar reclamando, brigando, se desgastando, ou você muda a lógica, que é agir diferente, né? Atualiza a cena. Então, você muda para sustentar aquilo que você falou. Vou dar um exemplo. Você combinou com o seu parceiro ou sua parceira, ó, olha, hoje a janta é minha, eu vou fazer a janta, mas a gente está com louça na pia. Você pode lavar a louça para eu poder fazer a janta quando a gente chegar do trabalho? Pode. Chega do trabalho para cozinhar, a louça está lá. E aí, você faz o que geralmente? Você vai lavar a louça e reclamar que a pessoa não lava mais uma vez, que esqueceu e que não ajuda? Ou você vai tomar uma outra atitude? Por exemplo, simplesmente você pedir um delivery para você, né, pelo aplicativo, e não cozinha naquele dia, pede para você. Deixa o outro arcar com a consequência daquilo que ele fez. Ele vai chegar com fome, não tem comida. Ah, você não fez comida? Não, não fiz comida, a louça não estava lavada. E pronto, sem discussão, sem
Ah, mas você não fez essa comida, né? Ele vai querer discutir o processo. Eu não vou entrar em discussão. Combinei com você que eu não faria se a louça tivesse assim. Então, parece muito drástico isso, né, que estou dizendo, mas é também bastante interessante. Enquanto você tenta convencer e tenta ficar discutindo, o outro aprende que ele não precisa te levar a sério. Então, olha que interessante. Nesse último exemplo que eu dei, parece uma coisa muito drástica, parece que a gente está sendo um pouco rude, grosso. Mas limite, com certeza, não é grosseria, você tem razão. Limite não é afastamento, não é egoísmo, mas limite é saúde psíquica. Então você não precisa ser grosso, estúpida para colocar limite. A gente está falando de situações que acontecem com repetição, porque esse caso da janta, às vezes acontece com repetição e de repente você tem até filhos, né, pequenos, e fala, poxa, mas eu não posso deixar eles sem comida, né? Não, de fato você não pode deixar. Pede alguma coisa para você comer e para as crianças comerem. O adulto se responsabiliza. Principalmente, mas meus filhos já são adultos, já são maiores, ótimo, porque eles têm que ser responsáveis pelas tarefas de casa também. A gente precisa dividir isso, então eles também são responsáveis. Então, entenda, a gente sempre tem uma segunda opção. Tenho criança, eu dou um jeito. Tenho comida para mim, peço para as crianças e é isso. E vou sinalizando que tem algo de errado aqui, que a gente tem que olhar para isso e eu não vou ficar sustentando a sua falta de compromisso. Você ultrapassando os limites saudáveis que a gente vai colocando aqui e você ultrapassando. Tem uma verdade sobre isso que poucas pessoas falam, que é, se uma relação só funciona quando você se anula, isso não é conexão, isso é dependência. Se o outro só fica com você quando você cede, isso também não é uma relação saudável, isso é uma relação de controle. Então, se você consegue só se posicionar brigando, isso também não é uma relação, porque você não está ali para medir força, é uma relação que falta elaboração emocional. Agora, o ponto interessante disso que nós estamos falando é, muita gente tenta colocar limite e faz isso de uma forma muito ruim também, através das brigas, das discussões, ou faz isso no momento em que é muito ruim, o momento que é o pior momento possível, que é tentar colocar limite quando a gente já está cansado, sobrecarregado, quando a gente já está ressentido, está cheio de memórias, de histórias. Só que aí o limite não vai vir com clareza, ele vai vir com explosão. E isso, gente, vai destruir a comunicação da relação de vocês. Porque limite maduro, ele não tem que ser um ataque ao outro. É um posicionamento com consciência. Então, se eu estou querendo atacar o outro, não é hora de colocar limite. Agora, como eu posso colocar o limite, né? Eu construir o limite de uma forma saudável de verdade. Bom, podemos pensar que o limite maduro passa por algumas etapas. Então, algumas etapas, a primeira etapa, uma etapa importante, é a clareza, clareza interna. O que você não aceita mais? Né, qual que é o teu limite? O que é inegociável para você, que você não quer mais negociar? Se você não tem clareza sobre o que você quer ou não, você vai oscilar entre ficar em silêncio, depois a culpa, depois a explosão. Então, tenha clareza interna. Preciso ter clareza sobre aquilo que eu quero e o que eu não quero mais, para comunicar com o meu parceiro. Depois que eu tenho clareza, aí eu vou fazer a comunicação para ele, que é um segundo momento. Eu vou comunicar de uma forma clara, sem ficar fazendo rodeio, sem ficar dando volta, sem ficar suavizando por medo de desconforto, enfim. Mas poder dizer, olha, eu entendo você, eu entendo que é difícil, mas olha, isso não está funcionando para mim. Para mim não funciona assim. Eu gostaria muito que fosse assim, assim, assado. E a partir de agora, vai funcionar desse jeito, né? Sem ataque e sem submissão, né? E também não é uma questão, Rodrigo, mas assim você não está impondo o que quer? Não, eu não estou impondo, eu estou mostrando que esse é o limite. Olha, eu consigo ir até aqui. Daqui até aqui, a gente consegue flexibilizar. Daqui em diante, eu não consigo mais flexibilizar. Esse é o limite. Então, você está aí apontando para o outro onde está o teu limite, inclusive, né? Depois, quando você vai comunicar, é importante também trazer a consequência também de uma forma bem definida, que é muito simples. Não ameaça a pessoa se você não for cumprir. Não ameaça o relacionamento se não houver chance de sustentar. Porque se você fala que vai fazer, não faz, não sustenta, você perde a autoridade e ensina o outro a não te levar a sério. E isso não só sobre relacionamentos de casal ou de amigos, né? Ou trabalho, mas também isso na relação de pai e filho, né? Isso acontece. O pai que ameaça o filho, ameaça e não sustenta. Ah, filho, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso com você. E aí passa um tempo, o pai não cumpre, não consegue sustentar, né? Vai ficar de castigo. Então, mas a questão não é nem essa, né? Sobre o tipo de punição, porque não é uma, a gente não está falando isso para punir o outro. É para dizer que o outro precisa arcar com a consequência daquilo que já foi dito que aconteceria.
se ele ultrapassasse. Então, no caso com a criança, quando isso acontece, a criança aprende o quê? Que o limite não é real, que a palavra do pai ou da mãe não tem valor, que dá para sempre ultrapassar, sempre que alguém colocar limite, dá para eu ultrapassar. Então, sempre vai ter um jeitinho de fazer. Então, a criança cresce e leva isso para a vida adulta. E, de repente, essa pessoa adulta que você está se relacionando foi justamente uma criança que não soube lidar com o limite quando era pequeno, que sempre ultrapassava o limite e nunca lidava com a consequência. Então, o ponto mais difícil para você que está ouvindo aí é sustente o seu desconforto. Você tem que aprender a sustentar também, mesmo diante do desconforto, por quê? O outro com certeza vai reagir. Quando você colocar limite, o outro vai reagir. Ele vai dizer que já mudou, vai dizer que você está fria, que você está egoísta, que você está grossa, que não precisa fazer isso, que você está passando dos limites ainda. Ele vai dizer que você está passando dos limites. Não. Você vai precisar sustentar, porque tem uma verdade por trás disso bem interessante. O desconforto do outro não é tua responsabilidade. A sua responsabilidade nesse momento é o seu autorrespeito. É você poder olhar para você mesmo e dizer: não, eu coloquei o limite. Eu disse para ele que se tal coisa viesse a acontecer, ele iria ter que arcar com as consequências disso. Eu disse para você quais seriam as consequências e mesmo assim você ultrapassou. Se eu ceder agora, eu não estou me respeitando. Então, basicamente isso. Agora, o equilíbrio talvez seja o ponto-chave aí, e é o que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Porque tem uma coisa importante nas relações, que é a gente poder ter um relacionamento e viver o amor sem limite. É o que a gente quer, né? Só que o amor sem limite vira invasão. Se você colocar limite também, mas colocar o limite sem amor gera afastamento. Olha que poético, né? Se eu amo a pessoa e não consigo colocar limite nela, a pessoa vai me invadir, vai me tomar. E eu deixo de existir. Eu deixo de ser eu na relação e vivo em função do outro. Se eu sou uma pessoa que coloco muitos limites, mas também não tem amor na hora de colocar limites, isso gera um afastamento. O outro vai se afastar de mim. Então, como é que faz, Rodrigo? Equilíbrio, sempre equilíbrio. No xamanismo a gente fala muito do caminho do meio, caminho vermelho, caminho do coração. O equilíbrio. O equilíbrio está no meio. E para ter equilíbrio, isso exige de nós maturidade. Por quê? Quando você está num relacionamento com outra pessoa, seja no trabalho, com amigos, com parceiros, enfim, a questão das relações nunca é sobre a gente vencer. Se é uma relação que a gente quer construir, sempre será sobre ajustar o meu mundo com o mundo do outro. São dois mundos diferentes que a gente tem que ajustar. Sei que ninguém, nesse caso, precisa se abandonar. O outro não tem que se abandonar para dar conta do meu mundo e eu também não tenho que me abandonar para dar conta do mundo dele. É sobre construir e ajustar. Bom, diante disso, eu já te deixo uma pergunta bem interessante para te provocar. Talvez a questão não seja mais sobre como eu coloco o limite, Rodrigo. Essa pergunta eu acho que a gente já explorou bastante, mas a ideia agora é: em quantos momentos eu tenho me abandonado para poder ser aceito pelo outro? Não é só sobre colocar limite, mas também entender por que eu tenho me deixado de lado e me abandonado e permitido que o outro ultrapasse os meus limites sem ter consequência nenhuma. Porque toda vez que eu falo sim, mesmo quando você quer dizer não, toda vez que você engole o que você sente, que você vai se adaptando para caber no outro, tem uma parte sua que vai entender isso e vai perceber que você faz isso. E essa parte que entende, ela não esquece, ela vai acumulando no seu corpo, vai somatizando e também vai se afastando de quem você é de verdade. Então, limite saudável é a união dessas duas forças, da coragem interna de você não se abandonar, mas também de você ter maturidade relacional para você não destruir o outro. Sem a primeira, sem a coragem interna, você se perde. Mas sem maturidade relacional, você rompe tudo, você acaba com tudo. Então, se você consegue unir e equilibrar as duas, você constrói relações mais verdadeiras, mais equilibradas e mais saudáveis. Então, me conta alguma coisa agora. Esse conteúdo fez sentido para você? Ressoa um pouco aí com a tua história? Bom, não guarda isso só para você, porque de repente pode ser interessante para outra pessoa que você conhece e que também faça sentido. Então, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso e conta para mim nos comentários aqui onde você tem sentido dificuldade de sustentar os seus limites. Que momentos da sua vida, né, que você tem sentido essas dificuldades, né? Como é que está a sustentação dos seus limites hoje? Conta para mim. Se você quiser aprofundar nesse tipo de trabalho e discussão também, na descrição tem os links para os grupos de estudo, grupos terapêuticos
e tantas outras formas da gente poder caminhar junto, a gente poder estar junto nessa caminhada, nessa travessia. Porque a ideia não é só trazer conteúdo, é trazer esse convite para você olhar para você e parar de se abandonar. E começar de verdade a se respeitar também. Beleza, um abraço grande e ótima semana para vocês. Desejo que seja uma semana com muito mais sustentação dos seus limites, muito mais luz e também muito mais consciência. Até mais.